Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para quem estiver nos ouvindo a qualquer momento e em qualquer lugar. É isso. Tem muita gente que está conhecendo o Marcelo Abud aqui, né, há pouco tempo. Então eu preciso contar que o Marcelo Abud, ele é especialista em rádio, professor de podcast, sabe tudo nessa área. E ele é um grande defensor e há muito tempo, não é agora, não, ele vem falando, né? Quando começaram a surgir os vídeos, o videocast, os vídeos de YouTube, ele defende que, principalmente as grandes empresas, né, os grandes grupos que têm mais recursos, deveriam prestar muita atenção na acessibilidade dos vídeos. E ele está de olho também em bons exemplos já em videocasts que trazem esses recursos, não é isso, Abud? É isso. Não precisa ser só em vídeo, mas o vídeo facilita, né? Porque dá para incluir todos os recursos de acessibilidade ali. Quando a gente está falando desses recursos, tanto Libras, né, linguagem brasileira de sinais, como a legenda que pode ser, se for produzido antecipadamente, uma legenda revisada, bem organizadinha, né? Tem também uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a audiodescrição. Então, se eu tenho um videocast, por exemplo, para quem está ouvindo e não tem a imagem, se é um videocast, tem alguma função ali, a iluminação, o cenário, né? Então, a audiodescrição falando como é que as pessoas estão vestidas, a disposição dessas pessoas no cenário. Então, tudo isso é possível fazer, por exemplo, no YouTube, né? Não só no podcast, no videocast, mas em qualquer transmissão que seja feita pelo YouTube. Então, quando tem recursos, quando tem investimento, é possível tornar mais acessíveis esses conteúdos. A gente já falou de maus exemplos aqui também, de transcrições que são feitas de uma maneira automática, no caso do Spotify, de produtos com muito investimento, né? E que aquela transcrição ela compromete bastante para quem está acompanhando. Mas hoje eu estou muito feliz de trazer um exemplo que realmente traz tudo isso que a gente está comentando há algum tempo já, na prática e com qualidade. É isso que eu quero compartilhar aqui com você e com quem nos acompanha. Antes de você entrar nesse bom exemplo, é bacana a gente trazer o que está sendo feito de melhor. É bom explicar, tem muita gente que talvez já tenha até visto isso em alguns videocasts, que o apresentador começa dizendo: eu sou Marcelo Duarte, a tela está dividida em duas, eu estou ocupando o lado esquerdo da tela, eu sou um homem branco, cabelos curtos, levemente grisalhos, estou com uma camiseta preta, uso óculos. Ao meu lado está o Marcelo Abud, que é bem mais alto do que eu, não tem cabelo, totalmente careca, está usando uma camiseta, está do lado direito, está usando uma camiseta cinza. Eu estou na frente de um cenário que é uma estante de livros, e o Marcelo Abud na frente de um cenário com o logo da sua coluna, né? É mais ou menos isso. Isso é a audiodescrição. Essa é a audiodescrição, porque depois a gente começa a conversar e aí a pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, vai acompanhar a nossa conversa num podcast convencional. Isso é audiodescrição, que a gente encontra hoje também em museus, né? Muito comum em alguns momentos do museu. O deficiente visual coloca o fone e fala: essa sala aqui tem tais e tais coisas, na frente tem uma peça, um quadro assim, uma escultura desse jeito, né? Hoje está cada vez mais normal em exposições, em museus, a audiodescrição também. Uma coisa que me chamou bastante atenção sobre audiodescrição recentemente foi a Copa do Mundo. Então, nessa Copa do Mundo, nós tivemos canal com audiodescrição, né? E, por exemplo, o gol do Richarlison. Imagina para quem é deficiente visual, né? A audiodescrição foi fundamental ali.
falando do movimento, tudo tal. Eu até cheguei a gravar essa audiodescrição, fiz ali um vídeo para colocar nas redes sociais para dar esse exemplo, e a FIFA liberou agora. Agora acho que está um pouco tarde. E se eu colocar agora, pode ser que eles bloqueiem para liberar daqui 2 anos de novo. Então, mas só para realmente explicar a importância, né? Imaginar que a audiodescrição ela acrescenta bastante. E no caso, hoje, com os recursos que nós temos, por exemplo, numa partida de futebol no YouTube mesmo, tem pelo menos 3 canais de áudio. Então, você pode ouvir só o som do estádio. No outro, você ouve a narração que está rolando ali, oficial daquela transmissão. Você pode ter uma outra narração em outro canal. E a audiodescrição num canal X. Então, a audiodescrição já tem sido bastante usual, né? Como a gente está ressaltando aqui, para quem tem condição de investir nisso, uma empresa, né, que esteja preocupada e possa investir nesses recursos, mas é bem interessante. E no caso do videocast, acrescenta, né? Na abertura ali você explica como você fez aqui agora, né, que alguns apresentadores inclusive fazem, mas você pode ter isso num canal separado. Então, para quem está assistindo e está com a imagem, não precisa dessa audiodescrição. E num canal separado, você tem a mesma transmissão com o acréscimo da audiodescrição. Então vamos falar do bom exemplo, né? Quem você selecionou que faz isso muito bem. Exatamente. Então eu fiquei muito feliz quando eu acessei um videocast do Teatro Bradesco. O Teatro Bradesco ele tem algumas temporadas já, né, desse videocast. Ele, na verdade, normalmente são entrevistadas pessoas que estão se apresentando no Teatro Bradesco, né? Então por exemplo, Roupa Nova fez show lá no Teatro Bradesco, tem um episódio com a entrevista do Roupa Nova. E tem todos os recursos que a gente tem falado aqui. Então, tem legenda, tem transcrição, tem a audiodescrição e tem Libras. É completo, é o combo completo. Eles pensaram em tudo mesmo. Esse videocast ele é apresentado pela Foquinha, como é conhecida a Fernanda Catânia, né, que é uma apresentadora que se tornou conhecida no YouTube por falar de vidas de famosos e tudo mais, e depois por fazer entrevistas com artistas. Então ela foi criando ali uma autoridade, né, nesse ramo da cultura pop, das entrevistas, com um visual legal, com uma dinâmica de conversa bacana, e aí ela também tem um podcast que é o Donos da Razão, junto com o André Brant, que é parceiro dela lá. Eles discutem a relação nesse podcast a partir de fatos e acontecimentos da cultura pop, mas no videocast do Teatro Bradesco ela tem esse papel de apresentadora e tem um visual muito peculiar, muito bacana, e para quem está só ouvindo, tem ali o acréscimo desses recursos todos, então, que são bem, bem interessantes. Muito legal. E nesses grandes eventos, Marcelo Abud, a gente tem visto esses grandes festivais, eles estão de alguma forma de olho nisso quando eles criam seus videocasts, seus podcasts também? Então, eu achei interessante. Bom, primeiro assim, eu queria fazer aqui uma retomada de um momento que foi muito marcante para o Peças Raras. Foi uma grande virada que aconteceu em 2012. Em 2012, nós fizemos a cobertura do lançamento da Bradesco Esportes. Isso no Leopoldo, em São Paulo, tudo tal. E nesse evento foi muito curioso, porque eu pedi autorização, né, à época, para a rádio, para estar lá no evento com um pequeno estúdio que foi montado ali num cantinho, e entrevistei muitas pessoas ao vivo ali, em áudio, e na sequência a gente entrevistava, pegava o cartãozinho da máquina ali do fotógrafo que estava conosco, colocava a foto no ar, a entrevista em áudio, e durante o evento a gente já ia publicando as entrevistas. Era quase online, né? Quase ao vivo. Tem até um trechinho, se der para rodar, com o Washington Oliveto, que o Washington é um cara que sempre defendeu o rádio, né? É apaixonado por rádio, e estava ligado à criação da Bradesco Esportes.
Então ele foi entrevistado por mim, eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo Washington Oliveto, porque eu fui fazer faculdade de publicidade em função das entrevistas que eu acompanhava do Washington Oliveto. Então a gente fez isso em 2012 no lançamento da Bradesco Esportes, com vários entrevistados falando e lançando essas entrevistas durante o evento, né? Então a gente roda um pouquinho do Washington, depois eu trago para algo atual. Vamos lá. Então, Washington Oliveto e Marcelo Abud em 2012. E Washington Oliveto, como você vê um evento como esse, a inauguração de mais uma rádio, não sei se o termo correto é customizada, e esse novo momento do rádio, várias emissoras surgindo com marcas, com patrocinadores masters, né, por trás dessas emissoras? Eu vejo o rádio vivendo um momento exuberante. É muito curioso que nesse momento em que todas as mídias se colocam em xeque com a presença das mídias digitais, o rádio, tido durante um tempo como das mais tradicionais mídias, se mostra das mais vitais mídias, das mais generosas e bem-sucedidas. Essas rádios, como é o caso dessa Rádio Bradesco com a Band, são um fenômeno de demonstração desse êxito, desse sucesso, desse desejo. E essa rádio, inclusive, essa rádio somando o Bradesco, Band, o esporte, o futebol, a Olimpíada, tudo isso que vem junto, é uma rádio, sem dúvida nenhuma, condenada ao mais absoluto sucesso. Muito bem, tá aí. Então, e aí é interessante que hoje a gente tem muito mais facilidade para fazer essas coberturas diretamente do evento, ao vivo, né? E foi justamente o que o próprio videocast do Teatro Bradesco desenvolveu, um estúdio ao lado do palco, no Lollapalooza, no finalzinho de março, e entrevistou várias pessoas que participaram ali do Lollapalooza. Então teve entrevista com a Lineker, com Mamundi, Ana Frango Elétrico, Carol Biazin, enfim, todas essas pessoas passaram por esse espaço com cenário, com tudo ali do lado do palco, né, com a Foquinha apresentando, a apresentadora oficial do videocast do Teatro Bradesco, e ali com libras, né, com legenda, aí como é um evento ao vivo, a legenda gerada automaticamente, mas estava ali também presente, né? E eu achei interessante que nos comentários eu vi pessoas que diziam: poxa, que legal, eu aqui tenho problema, né, de audição e estou conseguindo acompanhar a entrevista com perfeição. Aí teve outra que elogiou a audiodescrição. Então, isso nos comentários ali no chat, durante a transmissão ao vivo, que o podcast foi feito ao vivo no Lollapalooza. Então, realmente mostra que tem público ali atento a isso, e você ganha uma audiência não só numérica, né, mas mais do que isso, um compromisso dessas pessoas que vão repassar para outras que podem acompanhar esse conteúdo sem nenhum limite por ter acessibilidade. É uma experiência bem bacana que foi feita no Lollapalooza pelo videocast do Teatro Bradesco. Maravilha. Então, essa foi a conversa no nosso hashtag Hoje Pode com Marcelo Abud, né? Boas práticas aí de acessibilidade em podcasts e em videocasts. Semana que vem a gente conversa mais. Um abraço, Abud. Até semana que vem. Um abração. Valeu. Obrigado.